Já sentiu aquele gelo quando o cliente solta um não bem na sua cara? Maravilha, porque hoje eu vou te provar por que esse não é o atalho mais rápido para te levar para o sim que você está buscando. E eu vou te mostrar como fazer isso aqui nesse vídeo. Então, fica comigo porque lá no final eu vou te entregar a pergunta secreta que faz o seu prospect se vender para você e, sinceramente, ninguém no Brasil aqui está falando disso. Então, segura firme aí porque o que parece uma rejeição agora vai virar a sua arma secreta de vendas ainda hoje. E aí, eu sou Marcelo e eu trabalho com vendas há 14 anos. Eu já fui de vendedor porta a porta até sociedade em operações de múltiplos 7 dígitos. E a minha missão aqui hoje é provar para você, na prática, que vendas é o maior mercado do mundo, porque toda empresa precisa vender, então elas precisam disso para sobreviver e somos nós vendedores que fazemos essa economia girar. Nós somos o oxigênio desse mundo. Mas antes, deixa eu te contar uma história de uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu não sei se você já passou por uma situação de sair de uma call ou sair de uma negociação com uma sensação estranha, meio frustrado. Cara, eu passei exatamente por isso ontem. Ontem eu tive uma call de venda para vender o nosso produto ali e essa sensação que eu passei me inspirou a vir gravar esse vídeo para você, para que você também não passe por isso. Tudo começou quando eu olhei na minha agenda e tinha uma call de vendas com o expert e a sua head comercial. A princípio, tudo parecia bem, call confirmada, call começou, senti um certo engajamento deles, mas ao mesmo tempo eles estavam meio que distantes. Eles não conseguiam focar na reunião. Parecia que eles estavam meio que dispersos e distraídos. E isso é uma baita de uma yellow flag. Inclusive, numa aula mais cedo, ontem mesmo eu tinha falado disso. Do lead que ele entra numa call com você, ele entra numa negociação com você, mas ele está disperso e ele está distraído. De verdade, essa call foi um teste para minha cognição. Por quê? Ao mesmo tempo que eles pareciam engajados, que eles pareciam ter um problema real, eu sentia uma falta de urgência nas palavras dele, nas frases dele, mas mesmo assim eu segui o meu frame e fiz aquelas perguntas do manual antigo de vendas que é sobre você ficar pegando pequenos sims. Por exemplo, isso faz sentido para você? Isso resolveria o seu problema? Essa coisa do ir pegando pequenos sims para que a gente consiga o sim maior. Só que na maioria das vezes não é assim que funciona. Na maioria das vezes a gente não consegue interpretar os sinais claros que o lead dá e ele estava me dando muitos sinais. E eu conseguindo esses pequenos sims, eu achava que eu estava no caminho certo. Mas na verdade, não estava. E nessa altura do campeonato, você já sabe o que aconteceu no final dessa negociação. No final dessa venda, ele me falou que ia analisar com o financeiro. E eu, de verdade, fiquei meio sem reação, porque eu ainda estava lidando com esse misto de coisas que aconteceram ali. E a minha primeira reação foi a reação que eu tanto falo para os vendedores não fazerem, que é culpar o lead, que é falar que é falta de budget, falta de urgência. E a culpa é do lead, a culpa não é nossa. Só que depois eu fui refletindo e eu percebi algo que era um pouco mais profundo, né? Um pouco mais tangível, um pouco mais sobre uma reflexão de dentro. Que não é falta de budget, não é problema do lead, não é falta de urgência. Na verdade, o problema foi a minha falta de coragem. Porque como tem nesse livro aqui, ó, do Cliff Voss, que é o Negocie Como Se Sua Vida Dependesse Disso, ele fala sobre você deixar o lead falar não. Você buscar alguns nãos intencionais para que o lead se sinta mais confortável, mais à vontade de poder te falar não. Porque o ser humano, ele gosta por si só de se sentir no controle. Ele quer ter essa sensação. E toda vez que ele pode te dizer não, ele sente que ele está no controle e isso vai desarmando isso nele. Só que é aquilo, a teoria tá aqui. Eu já li, eu já sabia. Só que me faltou coragem de aplicar, de buscar que ele me falasse aquele não. Porque naquele momento, buscar o não daquele lead me parecia de verdade contraintuitivo, arriscado e de verdade eu fui um belo de um bunda mole. Esse é o bunda mole. Falou comigo? Porque eu não fiz isso, eu não busquei esse não. E nesse momento você está se perguntando, Marcelo, mas o que você deveria ter feito? O que eu deveria ter feito nesse momento era ter usado uma dessas duas perguntas para
puxar eles de volta ali e estimular, quem sabe, um possível não. Que seria a frase número 1. Fulano, eu tenho a impressão de que a cabeça de você está em outro lugar agora. Tá certo? Ou algo do tipo, fulano, cara, me corrija se eu estiver errado, mas parece que eu escolhi uma péssima hora para essa nossa conversa. E nesse momento, eu poderia ter dois tipos de resultado, dois tipos de respostas para essa pergunta. A resposta A, ele me responderia algo bem parecido com não. Imagina, é que aconteceu um problema aqui e eu tô tendo que resolver. Pronto, eu descobri o que estava acontecendo ali e eu percebi que não era uma dispersão por conta da nossa reunião. Era de fato um problema que teria acontecido. Ou uma resposta B seria o sim que iria me salvar. Ele falaria algo do tipo, sim, na verdade, cara, tá bem corrido por aqui. Não consigo te dar atenção agora. Podemos remarcar? Cara, isso ia salvar o meu tempo, o tempo dele, ao invés de eu fazer uma apresentação com pessoas dispersas e, no final, talvez eu conseguisse fechar essa venda. E o mais importante, e o que eu sempre falo para vocês é, vocês precisam ser intencionais. Vocês precisam, depois de uma call de venda acontecer, depois de uma negociação acontecer, parar e refletir, pensar onde foi que eu errei, o que aconteceu. Porque isso me mostrou que eu errei sendo um bunda mole. Eu errei não tendo coragem. Eu tive medo de buscar um não e eu fiquei frustrado com alguns sims que eu recebi, mas na verdade não passavam de bullshitagem, sim vazios, chame do que quiser, mas não era algo que me conduzia para uma venda, para de fato colocar dinheiro no meu bolso. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, para que nós possamos entender e mergulhar a fundo no poder de deixar com que o outro se sinta no poder, se sinta conduzindo a call e principalmente talvez nos dizendo não no momento certo, no momento que precisamos. E eu quero te fazer uma pergunta bem reflexiva para você pensar. Quando foi a última vez que você ouviu um não e isso travou a tua venda? Mas se você pensar direitinho, cara, ele na verdade ele estava te mostrando um caminho, mas você não soube prestar atenção. Percebe como se eu tivesse buscado o não naquela call nos primeiros 2 minutos iniciais, eu teria de fato economizado tempo, eu teria de fato conseguido pegar a atenção deles para participar daquela call comigo ou remarcar, que seria bom também, ao invés de eu ficar gastando aquele tempo meu e deles que não nos levaram para lugar nenhum. E eu quero que você teste aí, na próxima vez que você for vender, perguntas como, o que tem aí que não tem funcionado para você? O que você tem que não está te entregando o resultado que você espera? Ou do que você precisa para sentir que faz sentido nós avançarmos? Fulano, essa busca pelo não usado da forma correta devolve a autonomia para o lead e acalma o cérebro reptiliano dele, porque ele sente que ele pode te falar não e você também entende que o não não é o fim, o não é apenas o começo de uma negociação. E olha só, esse vídeo vão ter 3 blocos ali, nós estamos no primeiro. No terceiro eu vou te entregar uma pergunta secreta que você pode usar e transformar um não de fato em uma venda. Porque uma das coisas que a gente precisa parar para ontem é acreditar que aquele não que a gente toma é definitivo, que o não é cravado em pedra e acabou. Esse não que nós vamos receber, que eu estou falando nesse vídeo aqui e que o Crazy Voice estimula que nós busquemos, é um não apenas de abertura. É um não para que a gente possa de fato entender a objeção real do lead. E agora, como segunda parte, eu quero te mostrar um pouco do diagnóstico que o NPQ vai te ajudar a elevar o nível de urgência do lead e mostrar para ele que ele precisa resolver aquilo, porque isso é muito importante. Somente naquela minha call de ontem, eu tinha que ter feito mais a parte de consequência do NPQ, porque ali eu iria fazer perguntas do tipo, cara, e se nada mudar nos próximos 6 meses, quanto isso vai te custar de faturamento? Porque eu perguntei algo assim, no sentido de quanto tempo mais ele aguenta. E ele falou, cara, que ele já tinha chegado no limite. E ele, se chegado no limite, eu tinha que ter explorado um pouco mais, eu tinha que ter descido um pouco mais ali. Por quê? Porque isso ia me ajudar a prevenir a objeção de tenho que ver com o meu financeiro. Então, muitas das calls de venda que eu analiso, inclusive nessa minha call de venda ontem, se eu for analisar, eu vou perceber a fase de consequência foi uma fase fraca. Foi uma fase onde eu não mostrei para o lead, eu não conduzi ele, na verdade, para que ele chegasse à conclusão de que ele precisa resolver isso logo. Era um lead que está com a baixa taxa de conversão, passando por diversas mudanças, e se eu exploro um pouco melhor isso, eu
talvez não tivesse tomado essa objeção de preciso ver com o financeiro e o lead simplesmente sumir. Então, o que eu sugiro que você faça é solte algumas perguntas de consequência e fique em silêncio, deixe ele refletir. Exemplo de pergunta é: caso passasse 6 meses e vocês não conseguissem atingir as principais metas de vocês, o que isso teria de impacto aí? Bom, então você pega isso que eu acabei de falar, esse tipo de pergunta, esse tipo de fase de consequência, que nada mais é do que mostrar para o lead as consequências dele não agir, e aplica hoje em alguma venda que você está buscando fazer. Ah, Marcelo, mas como que eu aplico isso na venda de uma blusa, de um vestido? Você pode fazer a pergunta no sentido de: você está buscando esse vestido para quê? Para ir numa festa. E quando que é essa festa? Ah, tal data. E você já olhou algumas outras lojas ou essa é a primeira? Não, eu já estou olhando. E se esse vestido precisar de algum ajuste depois que você comprar? Se você ficar procrastinando essa decisão de compra e esse vestido precisar de algum ajuste, você sente que vai dar tempo? Isso é uma pergunta que serve para mostrar para a pessoa a urgência. A fase de consequência da NPQ, ela é muito boa para isso. Ela é muito boa para fazer com que você demonstre para um lead que ele tem urgência de resolver aquilo, ele só não se deu conta. E agora, o passo 3. Aquele passo que você, se aplicar hoje, se começar a colocar em prática agora, eu te garanto que você vai vender mais. Aqui eu vou te passar algumas frases para você convidar o não, para você trazer um possível não no momento certo. Um exemplo disso é: você vira para o lead e pergunta assim: fulano, cara, nós podemos olhar juntos o que não está funcionando aí na sua operação? Nós podemos olhar juntos os desafios que você vem enfrentando? Isso é importante porque vai fazer com que ele te dê a permissão de você abordar um pouco mais os problemas dele sem tanta resistência. E basicamente, se o lead responde sim, claro, alguma coisa assim, você vai para cima. Passo 2, nós vamos aprofundar um pouco mais ali nessa questão do problema, que você vai aplicar aquelas perguntas que eu acabei de te falar lá no bloco 2 de consequência, que é: se nada mudar em 6 meses, quanto isso vai impactar o faturamento dele? Quanto tempo mais ele aguenta ficar lidando com esse tipo de coisa? Isso vai servir para que você anote e você entenda as dores específicas dele, o impacto financeiro, quais os prazos que ele tem, métricas que ele mesmo vai te falando, e isso vai te trazendo informações, dados. Isso tudo vai te ajudar no passo 3, que é a pergunta secreta. Você vai virar para o seu lead aí e vai fazer a seguinte pergunta para ele: fulano, o que você precisaria ver para ter certeza de que não vai jogar dinheiro fora caso siga comigo? E ali o lead vai te mostrar algumas coisas de critério ideal, que a gente chama de fase de solução, mas basicamente ele vai te mostrar o que ele precisaria alcançar para fazer sentido que vocês seguissem juntos. Basicamente aqui a gente está falando de critérios ideais. O que é que ele busca numa solução? E isso vai servir exatamente para na hora que você for fazer o pitch. Porque você pegou o critério ideal de solução dele. Exemplo: ah, cara, eu preciso que você me entregue no prazo, com tal data, e eu preciso que seja entregue lá na minha casa de campo. Alguma coisa assim. Na hora que você for fazer o seu pitch de venda, você vai mostrar que você entrega no prazo que ele quer, que você entrega na casa de campo que ele quer e você atende os critérios ideais que ele busca numa solução. Agora eu quero que você olhe aqui para mim. Olha, eu vou até pegar meu microfone para falar mais perto de você. Agora eu quero que você pense comigo, imagina comigo aí agora. Imagina se aquele não tivesse virado 20 mil reais na minha conta, que poderia. E melhor ainda, imagina eu transformar isso numa rotina mensal. Imagina você poder fazer isso por você, transformar isso na sua vida, na sua rotina. E foi exatamente por isso que eu criei o Clube MMM, de maior mercado do mundo. Porque lá nós temos uma comunidade que todo vendedor comum e raso se coloca na venda de vendedor de alta performance, com um aumento real de conversão entre 15% e 25% logo nos primeiros 90 dias e o melhor, sem pirar, sem ficar maluco, sem entrar em burnout. Lá no clube nós temos aula ao vivo toda semana com armas novas para te ajudar a fechar mais vendas. Nós temos
hot seats quinzenais, onde eu analiso calls de vendas reais. Além disso, uma IA que cria um script plug and play com base no NPQ, algo personalizado para você, para o seu nicho ou para o que você vende. E o mais importante, lá você também tem acesso ao nosso mercado de trabalho premium, com oportunidades novas de grandes empresas que estão vindo até mim querendo contratar. E tudo isso por menos que um lanche por dia. Só R$19,90 por mês. E o risco? O risco é zero. Você tem 7 dias de garantia incondicional e tem mais. Se você aplicar o método que está lá e não dobrar as tuas vendas em 12 meses, eu devolvo 100% do seu valor, mais R$500 pelo seu tempo. Então agora eu quero que você clique aqui na descrição, vai lá, vê a página, conhece um pouco melhor o clube e eu te vejo lá dentro do clube. Bora vender, porque nós fazemos parte do maior mercado do mundo.